Quando Ethan Walker abriu os olhos, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Não o silêncio pacífico, nem o zumbido suave de uma manhã de domingo, nem a calmaria entre os seios, mas um silêncio institucional vazio que pressionava o seu crânio. O tipo de silêncio que só existia em lugares onde o tempo avançava sem permissão. O teto acima dele era branco, branco demais. Luzes fluorescentes zumbiam fracamente, fora de sincronia com o lento bip mecânico em algum lugar perto do seu lado esquerdo. Demorou vários segundos para Ethan perceber que o som era para ele. Tentou mover os dedos, nada aconteceu. O pânico surgiu instintivamente, agudo e animal, mas o seu corpo recusou-se a obedecer. A garganta ardeu quando tentou falar, produzindo apenas um som seco e rouco que o assustou mais do que o silêncio. Uma enfermeira apareceu finalmente, depois um médico. Os rostos flutuavam dentro e fora da sua visão como estranhos numa plataforma de comboio. Falavam gentilmente, com cuidado, como se a própria linguagem pudesse quebrá-lo. Estiveste em coma, Ethan. 8 meses. Esse era o número que repetiam. 8 meses desde o acidente. 8 meses desde que a sua vida tinha parado, enquanto o resto do mundo continuava ininterruptamente. Quando finalmente o deixaram sozinho, o quarto voltou a ficar em silêncio. Ethan olhou para a parede tentando lembrar-se da última coisa que tinha visto antes da escuridão. Chuva, faróis, a guinada brusca de outro carro. Laura, ele esperou por ela. Horas se passaram, talvez mais. O tempo parecia distorcido, elástico, pouco confiável. Enfermeiras iam e vinham. Um fisioterapeuta fazia anotações ao pé da cama. Alguém perguntou se ele tinha família para ligar. A minha esposa, sussurrou Ethan. Laura Walker. A enfermeira hesitou por meio segundo a mais. Vou verificar o prontuário, disse ela. Foi então que o silêncio mudou de forma. Laura não apareceu naquele dia nem no dia seguinte. No terceiro dia, uma administradora do hospital chegou em seu lugar. Ela segurava uma prancheta perto do peito, como se isso pudesse protegê-la do que tinha a dizer. Senhor Walker, começou ela, com voz profissional mais distante. Há alguns assuntos que precisamos de discutir sobre a sua alta e cobertura de seguro. Ethan ouviu entorpecido enquanto ela explicava que o seu contacto de emergência conjugal tinha sido atualizado meses atrás, que o seu plano de seguro partilhado tinha expirado, que a sua esposa tinha assinado documentos transferindo a responsabilidade médica para o Estado depois de esgotar todas as opções. Ela foi embora? Perguntou ele. A administradora não respondeu diretamente. Não precisava. Quando Ethan finalmente teve forças para receber alta, ninguém veio buscá-lo. O apartamento para onde ele voltou não era mais dele. A chave ainda abria a fechadura, mas tudo dentro dele havia sido apagado. Os móveis haviam sumido. As fotos estavam desaparecidas. Até mesmo a marca no sofá onde Laura costumava sentar com o seu laptop havia sumido. As paredes estavam vazias, sem qualquer evidência de que uma vida havia se desenrolado ali. Um aviso de encaminhamento estava sobre a bancada da cozinha. Laura tinha se mudado para um endereço desconhecido. Ethan sentou-se no chão naquela noite, com as costas encostadas à parede, olhando para um retângulo de tinta mais clara, onde a foto do casamento deles costumava estar pendurada. Ele não sentia raiva. Ainda não, apenas descrença. Nas semanas que se seguiram, ele descobriu tudo o que tinha acontecido. Laura tinha vendido o apartamento, encerrado as contas conjuntas e pedido a separação judicial, alegando circunstâncias irreconciliáveis. Os amigos a quem ligou pareciam constrangidos, evasivos, sem saber ao certo qual lado da história podiam recordar. Ela achava que não ias voltar, disse um deles finalmente, como se isso explicasse tudo. Ethan parou de ligar depois disso. A recuperação foi lenta, dolorosa, anônima. Fisioterapia durante o dia, noites sem dormir depois. Ele descobriu como era fácil desaparecer nos Estados Unidos, se quisesse. Quantos sistemas presumiam que você continuaria existindo exatamente como era? Ele não continuou. Quando seu corpo ficou forte novamente, sua vida anterior parecia algo que ele tinha visto acontecer com outra pessoa. A ausência de Laura já não era uma ferida. Era um facto, como a gravidade, como o tempo. Numa manhã cinzenta no início da primavera, Ethan estava na fila do DMV, numa cidade 300 km a sul de Seattle. Ele segurava uma pasta contendo um novo nome, um novo endereço, uma versão de si mesmo que nunca amou ninguém o suficiente para ser abandonado.
Quando o funcionário pediu para confirmar a sua identidade, ele não hesitou. Sim, disse ele baixinho. Sou eu. Ao sair para a luz do dia, Ethan Walker deixou de existir. E em algum lugar distante, Laura dormia tranquilamente, sem saber que o homem que ela deixara para trás havia escolhido a única vingança que não exigia a presença dela. Ele havia desaparecido. Antes do acidente, antes das luzes do hospital e dos documentos legais na borracha limpa de uma vida partilhada, havia uma versão de Ethan e Laura que parecia, pelo menos por fora, um sucesso. Viviam numa casa geminada a norte de Seattle, do tipo concebido para sugerir permanência sem nunca se comprometer totalmente com ela. Revestimento cinzento, acabamentos brancos, varandas estreitas que davam para varandas idênticas do outro lado da rua. Nos fins de semana, o bairro cheirava a relva recém-cortada e café caro que vinha do café da esquina. Era seguro, previsível, apresentável. Laura gostava dessa palavra, apresentável. O casamento deles nos primeiros anos tinha sido construído com base no impulso. Eles conheceram-se no final dos 20 anos, numa festa de fim de ano da empresa que Ethan não queria participar. Ele era engenheiro de software, já exausto pelas longas horas de trabalho e prazos constantes. Laura trabalhava em relações públicas para uma empresa de marketing de médio porte, tinha uma língua afiada, vestia-se impecavelmente e tinha uma compreensão instintiva de como as pessoas queriam ser vistas. Ela reparou nele porque ele era calado. Ele reparou nela porque ela não era. O relacionamento deles se desenvolveu de forma rápida e eficiente, como se ambos sentissem que a hesitação poderia atrapalhar algo que parecia ideal no papel. Noivado após 1 ano. Casamento 6 meses depois. Uma cerimônia de bom gosto numa vinha nos arredores de Napa, cuidadosamente documentada para as redes sociais. Nas fotos, o sorriso de Laura era largo e luminoso. O de Ethan era mais suave, contido, mais real. Por um tempo isso foi suficiente. Ethan adorava a rotina. Gostava das manhãs que começavam da mesma maneira todos os dias. Café, notícias sem som, Laura movendo-se pelo apartamento com blusas de seda e saltos altos. Ele gostava de chegar à casa e encontrar silêncios previsíveis, jantares consumidos no sofá, enquanto uma série passava ao fundo. A estabilidade parecia uma recompensa por anos de incerteza. Laura vivia a mesma rotina de forma diferente. No início, ela confundiu-a com segurança, mas à medida que os meses se transformavam em anos, a monotonia começou a parecer menos conforto e mais confinamento. A sua carreira estagnou ligeiramente, não o suficiente para alarmar ninguém, mas o suficiente para ela notar. Os colegas mais jovens avançavam mais rapidamente. As redes sociais enchiam-se de anúncios, promoções, mudanças, gravidezes, felicidade curada. Ela navegava pela internet tarde da noite, deitada ao lado de Ethan, enquanto ele dormia, o rosto iluminado pelas vidas de outras pessoas. Já pensaste em sair de Seattle? Perguntou-lhe uma vez, casualmente, como se a ideia tivesse acabado de lhe ocorrer. Ethan encolheu os ombros. Na verdade, não. Por que não sei, disse ela. Parece que todos estão a avançar. Nós estamos a avançar, respondeu ele, sem maldade, mas sem entusiasmo. Laura não respondeu. As conversas deles tornaram-se mais curtas com o tempo, menos confrontantes e mais evasivas. Ethan, absorvido por um grande projeto no trabalho, não percebeu as mudanças sutis. A maneira como Laura deixou de partilhar detalhes sobre o seu dia, a maneira como ela permanecia mais tempo em eventos de networking, a maneira como o seu riso mudava quando ela falava sobre pessoas que ele não conhecia. Para ele, o casamento ainda funcionava. Isso era suficiente. Para Laura, estava a começar a parecer invisível. Não havia nenhum caso, ainda não, nenhuma discussão explosiva ou traição dramática, apenas um acúmulo silencioso de dúvidas sob sorrisos educados e listas de compras partilhadas. Ela começou a imaginar versões alternativas de si mesma, a viver em Nova York ou São Francisco, ou em qualquer lugar que parecesse mais intenso, mais rápido, mais significativo. Nesses futuros imaginários, ela não era a esposa de ninguém. Era simplesmente Laura, desejada, vista. Ethan sentia que algo estava errado, mas não tinha palavras para descrever. Fazia perguntas práticas sobre finanças, sobre planos a longo prazo. Laura respondia com eficiência,
sempre com o objetivo de resolver o problema, em vez de ser honesta. Estás a pensar demais, disse-lhe ela uma vez, quando ele perguntou se ela era feliz. A palavra feliz pairou entre eles, sem resolução. A noite do acidente começou como qualquer outra. Ethan ficou até tarde no escritório, fazendo as revisões finais antes do lançamento de um produto. Laura participou de um jantar com clientes no centro da cidade, com o telemóvel a vibrar intermitentemente com mensagens que ela ignorava. Quando Ethan finalmente saiu do prédio, a chuva escorria pelas ruas, transformando os reflexos em algo abstrato e perigoso. Ele nunca chegou a casa. A ligação veio pouco depois da meia-noite. Um número que Laura não reconheceu. Uma voz calma o suficiente para parecer irreal. Tinha havido um acidente. Traumatismo grave. Ele estava vivo, mas inconsciente. No hospital, Laura sentou-se ao lado da cama de Ethan, olhando para o seu rosto imóvel. Máquinas respiravam por ele. Tubos estavam conectados a lugares que ela não queria olhar de perto. O médico falou em probabilidades e prazos que se estendiam indefinidamente. Os dias transformaram-se em semanas. Laura tentou estar presente. Ela trouxe o livro favorito dele, tocou músicas familiares baixinho ao lado da cama dele. Mas, com o passar do tempo, algo dentro dela começou a mudar. Não para a crueldade, mas para a exaustão. A sua vida reduziu-se a visitas ao hospital e dias de trabalho sem entusiasmo. Os amigos ofereciam simpatia que parecia ensaiada. Os seus pais ligavam todas as noites, a preocupação deles misturada com perguntas não ditas. Quanto tempo isso duraria? E se ele nunca lhe acordasse? O que seria da vida dela? Ela odiava-se por pensar nisso, por notar, em momentos de silêncio, uma estranha sensação de suspensão, como se o seu futuro tivesse sido colocado em espera pela tragédia de outra pessoa. À noite, sozinha na casa da cidade, Laura caminhava pelos cômodos como uma hóspede. Ela percebia o quão pouco de si mesma estava ali, o quão completamente ela se fundira numa versão da vida que agora exigia que ela esperasse. Os médicos não podiam prometer nada. Alguns pacientes acordam após meses, disse um gentilmente. Outros não. Ninguém mencionou a palavra para sempre. Não precisavam. Laura começou a temer a estagnação mais do que a perda. Não porque não amasse Ethan. Ela o amava da maneira como se ama um capítulo da vida que chegou ao fim, mas porque sentia-se desaparecer dentro da espera. Todas as decisões adiadas, todas as ambições em pausa. Ela sentou-se ao lado de Ethan numa tarde, segurando a mão dele, observando o lento subir e descer do seu peito. Não sei por quanto tempo vou conseguir fazer isso, sussurrou ela, embora não tivesse certeza para quem estava a falar. Ele não se mexeu. E naquele silêncio, algo dentro de Laura se quebrou silenciosamente. Não em raiva ou ódio, mas em determinação. Do tipo que parece sobrevivência quando é você quem faz a escolha. Anos mais tarde, ela diria a si mesma que tinha feito o que qualquer pessoa faria. Mas naquele momento, sentada ao lado do homem que já não podia responder, Laura sentiu a primeira verdade inegável instalar-se nos seus ossos. Se Ethan não acordasse em breve, ela teria de escolher por si própria. E mesmo que ele acordasse, ela não tinha a certeza de que ainda estaria lá. O primeiro mês de coma de Ethan passou numa névoa de obrigação. Laura decorou os ritmos do hospital. As mudanças de turno, a máquina de café que nunca funcionava direito, a luz da tarde que entrava pela janela estreita do quarto de Ethan. Ela aprendeu quais enfermeiras falavam suavemente e quais evitavam contato visual. Aprendeu a sorrir quando as pessoas perguntavam como ela estava, a dizer que estava levando um dia de cada vez, sem soar ensaiada. À noite ela voltava sozinha para a casa na cidade. O silêncio ali era diferente do silêncio dos hospitais. Menos clínico, mais pessoal. Ele se agarrava às paredes, se instalava nos móveis, amplificava os menores sons, o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio sobre o fogão, seus próprios passos muito altos em um espaço construído para duas pessoas. As contas começaram a chegar em envelopes mais grossos, extratos médicos que ela não entendia completamente. Cartas de seguros cheias de linguagem condicional e notas de rodapé. A renda de Ethan havia desaparecido, substituída por uma cobertura parcial por invalidez que mal cobria as despesas. Laura passava horas à mesa da cozinha, com folhas de cálculo e a calculadora aberta ao lado da sua caneca de café,
tentando fazer com que os números se transformassem em algo suportável. Não conseguiam. Ela deixou de comprar certos mantimentos, cancelou assinaturas, vendeu algumas coisas online, equipamento fotográfico que Ethan não tocava há anos, móveis de que não precisavam. Cada transação parecia pequena, justificada, temporária. Ainda assim, a pressão aumentava. O seu trabalho tornou-se menos tolerante. Ela falhava prazos, recusava bebidas depois do expediente com clientes. O tom do seu gerente mudou sutilmente, simpático, mas distante, como se a tragédia pessoal de Laura tivesse se tornado um inconveniente profissional. Você precisa cuidar de si mesma, disse ele uma vez, referindo-se ao seu desempenho. Laura assentiu, grata e ressentida ao mesmo tempo. No início, os amigos a visitavam. Traziam caçarolas, flores e palavras que pareciam grandes demais para o espaço silencioso em que aterrissavam. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, as visitas diminuíram. As vidas recomeçaram noutros lugares. As conversas seguiram em frente. Ela voltou a percorrer as redes sociais, desta vez com uma consciência mais aguçada. Anúncios de noivado, fotos de férias, marcos na carreira. Todos pareciam estar a seguir em frente, enquanto ela permanecia presa a uma cama de hospital ao lado de um homem inconsciente. O pensamento fazia-a sentir-se desleal. Ela afastou esse pensamento e substituiu-o pelo dever. Mas o dever, descobriu ela, era exaustivo quando não tinha fim. No hospital, Laura sentava-se ao lado de Ethan e conversava com ele sobre coisas comuns. O tempo, o trabalho, fofocas, o cão do vizinho. Às vezes, ela lia em voz alta e-mails ou artigos de notícias, na esperança de que a familiaridade o trouxesse de volta. Outras vezes, ela simplesmente sentava-se segurando a mão dele, observando o rosto dele em busca de sinais de mudança que nunca vinham. Os médicos davam notícias em tom cauteloso. Nenhuma melhoria significativa. As respostas neurológicas continuam mínimas. Ainda temos esperança. Esperança tornou-se uma palavra que Laura aprendeu a desconfiar. Ela exigia muito e oferecia muito pouco. Numa tarde, após uma reunião particularmente longa com o coordenador financeiro do hospital, Laura saiu para o ar frio e não voltou imediatamente para dentro. Ela ficou na calçada com o telefone na mão, olhando para o nada. Ela sentiu-se brevemente, terrivelmente livre. A percepção a assustou. A ausência de vigilância constante, a libertação da espera. A culpa chegou instantaneamente depois, pesada e sufocante, mas o sentimento em si permaneceu por baixo dela, inegável. Naquela noite, ela conheceu Daniel. Ele era um consultor contratado para ajudar com uma conta de cliente que a sua empresa estava a ter dificuldade em manter. Na casa dos 40 anos, divorciado, sorriso fácil. Ele ouvia quando Laura falava, fazia perguntas que a faziam sentir-se articulada em vez de esgotada. Ficaram até tarde no escritório a rever materiais da campanha. A conversa derivou cuidadosamente, educadamente para o território pessoal. "O meu marido está em coma", disse Laura a certa altura, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. Daniel não vacilou. "É muito difícil", disse ele calmamente. "É", concordou ela. Ele não ofereceu conselhos, não minimizou nem dramatizou. Simplesmente reconheceu o peso da situação e isso foi perigosamente reconfortante. As suas interações permaneceram profissionais, na maior parte das vezes. Mas Laura começou a notar a diferença em como se sentia perto dele. Mais leve, mais perspicaz, mais ela mesma. Ele a via como uma mulher com uma carreira, opiniões e humor, não apenas uma cuidadora suspensa na dor. Ela justificou os almoços, as conversas prolongadas, as mensagens ocasionais que se aproximavam o suficiente do pessoal para parecerem arriscadas. "Ainda sou casada", lembrou a si mesma. "Não fiz nada de errado." Em casa, a moradia começou a parecer menor, menos como um abrigo e mais como um depósito para uma vida em pausa indefinida. Laura começou a dormir no quarto de hóspedes, dizendo a si mesma que era prático, mais fácil de controlar as emoções, mais fácil de descansar. Evitou o armário de Ethan, evitou as suas antigas rotinas. Quando os amigos perguntaram se ela tinha considerado terapia, ela acenou com a cabeça sem se comprometer. O tempo era a desculpa. O dinheiro também. Acima de tudo, ela não queria articular pensamentos que já a assustavam.
E se isto nunca acabar? E se esta é a minha vida agora? E se eu não quiser isso? A pergunta circulava incessantemente sem resposta. Uma noite, Laura faltou completamente a uma visita ao hospital. Ficou até tarde no trabalho e depois foi beber um copo com os colegas. Disse a si mesma que Ethan não saberia. Disse a si mesma que merecia uma pausa. Sentiu-se culpada no caminho para casa, mas também aliviada. No dia seguinte, levou flores para o hospital, como se isso pudesse compensar a sua ausência. O rosto de Ethan parecia o mesmo de sempre, tranquilo, inacessível. Estou cansada, sussurrou ela para ele. Não sei como continuar fazendo isso. Ele não respondeu. Semanas depois, um médico falou com ela de forma mais direta do que os outros. Precisa de considerar um plano a longo prazo, disse ele gentilmente. Isto pode prolongar-se. Prolongar-se? Indefinidamente, permanentemente. Laura dirigiu-se para casa em silêncio. Estacionou em frente à casa e ficou muito tempo dentro do carro. Naquela quietude, uma narrativa começou a se formar, não de uma só vez, mas cuidadosamente. Racionalmente, uma Ita não iria querer que ela ficasse presa. Ela já tinha feito tudo o que podia. Ninguém poderia esperar que ela colocasse toda a sua vida em espera para sempre. Os pensamentos pareciam lógicos, necessários. Eles suavizaram as arestas de algo mais sombrio por baixo deles. Laura ainda não estava a abandonar Ethan. Não oficialmente, não completamente. Mas emocionalmente, ela já tinha começado a se afastar. E a cada pequeno passo que dava, a distância entre quem ela era e quem estava a se tornar ficava mais difícil de ver e mais fácil de justificar. A papelada não parecia traição. Essa foi a primeira coisa que Laura notou. Parecia administrativa. Páginas neutras de papel branco, limpo, carimbadas com data, assinaturas e linguagem tão cuidadosamente redigida que tirava a emoção da consequência. Palavras como contingência, responsabilidade de custódia, liberação conjugal. Nada que dissesse abandono, nada que dissesse adeus. Ela espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha numa noite. O mesmo lugar onde antes planeava férias e discutia sobre as cores dos móveis com Ethan. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido fraco da geladeira e pela chuva batendo nas janelas. 8 meses. Esse era o tempo que se passara desde o acidente. Tempo suficiente, disse o advogado, para começar a reestruturar a sua vida. Tempo suficiente para que hospitais, seguradoras e tribunais aceitassem a incerteza como uma condição permanente. Não se está a divorciar dele, esclareceu o advogado gentilmente. Está a proteger-se. Laura acenou com a cabeça como se essa distinção importasse. Ela havia ensaiado esse momento internamente durante semanas, construindo justificativas cuidadosas que se encaixavam perfeitamente umas nas outras. Ethan nunca iria querer essa vida para ela. Ela tinha ficado mais tempo do que a maioria das pessoas conseguiria. Não havia garantia de que ele algum dia acordaria. E mesmo que acordasse, não se lembraria, não entenderia, não perdoaria. Esse último pensamento pesava em seu peito. Ela evitou o hospital por 3 dias antes de assinar qualquer coisa. Disse a si mesma que precisava de clareza, de distância. Mas a verdade era mais simples e mais difícil de admitir. Ela não conseguia olhar para Ethan e ainda se convencer de que estava fazendo a coisa certa. No 4º dia, ela foi mesmo assim. Ethan parecia inalterado. O cabelo dele tinha crescido um pouco, com caracóis a roçar a testa, algo que ela costumava gozar com ele. O rosto dele estava mais magro agora, menos animado, como se a vida por baixo dele tivesse sido reduzida ao mínimo. Laura sentou-se ao lado dele com as mãos cruzadas no colo. Preciso de tomar algumas decisões, disse ela suavemente, com uma voz firme que a surpreendeu. Sobre a casa, as contas, tudo. Ela esperou absurdamente que ele se opusesse. Nada. Não posso continuar a viver assim, continuou ela, esperando, sem saber. A sua garganta apertou-se, mas ela forçou-se a continuar. Precisava de ouvir as palavras em voz alta para torná-las reais. Acho que não gostarias que eu fizesse isso. Ainda assim, Ethan não se mexeu. Laura inclinou-se para a frente e pressionou brevemente a testa contra a mão dele. Era quente, sólida, humana. A realidade disso quase quebrou a sua determinação, mas então ela recuou. Desculpe, ela sussurrou.
Foi a última vez que ela disse isso. O escritório do advogado cheirava levemente a toner e limpador de limão. Laura assinou o seu nome onde lhe foi indicado, com a mão firme e prática. Cada assinatura parecia menor do que ela esperava, menos dramática, quase anticlimática. Quando terminou, o advogado guardou a pasta. Não se pode prever o futuro, disse ele, como se oferecesse conforto. Mas legalmente isto é válido. Legalmente. Naquela noite, Laura colocou a casa à venda. Fez as malas de forma eficiente e metódica. Não se demorou com os itens pessoais. Não releu cartões antigos, nem examinou fotografias. Enfiou as coisas de Ethan em caixas, guardando-as. Simplesmente armazenamento. A palavra parecia distante o suficiente para evitar a culpa. Os amigos fizeram perguntas. Ela deu respostas ponderadas. Fiz tudo o que podia. É hora de pensar realisticamente. Preciso seguir em frente. Ninguém a contestou. A simpatia ainda funcionava a seu favor. Daniel ajudou-a na mudança. Ela disse a si mesma que isso não significava nada, que ele estava apenas sendo gentil. Ele não a tocou desnecessariamente, não comentou sobre a intimidade do momento. Mas a presença dele tornou o processo mais fácil, mais leve, perigosamente mais fácil. Quando a venda da casa foi finalizada, Laura ficou sozinha na sala de estar vazia, com as chaves pesadas na palma da mão. As paredes estavam nuas agora, despojadas de qualquer evidência da história compartilhada. Parecia um lugar onde nunca ninguém tinha morado. Ela trancou a porta e não olhou para trás. A administradora do hospital ligou 2 dias depois. Senhorita Walker, ela começou com cuidado. Precisamos atualizar alguns registros, Laura a corrigiu sem pensar. Agora é só Laura. Ela autorizou a transferência de responsabilidade com eficiência sucinta. Os cuidados médicos continuariam. O Estado cuidaria do que ela não podia mais cuidar. Foi enquadrado como um procedimento, não como abandono. Ethan seria cuidado. Ele não ficaria sozinho. Isso era importante. Ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Na noite antes de se mudar para o seu novo apartamento no centro da cidade, Laura ficou acordada olhando para o teto. As luzes da cidade lá fora pintavam padrões mutáveis nas paredes. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo próximo de expectativa. Liberdade, disse a si mesma. Alívio. Ela percorreu o seu telemóvel, parando brevemente no nome de contato de Ethan, antes de o apagar completamente. A ação parecia simbólica, necessária, limpa. Ele nunca saberia. Foi esse pensamento que lhe permitiu dormir. Ethan nunca acordaria e perguntaria por que ela não estava lá. Ele nunca se sentaria à sua frente, procurando respostas nos seus olhos. Ele nunca olharia para ela e perceberia que ela havia escolhido uma vida sem ele. Na mente de Laura, a história terminava ali, de forma clara. Uma tragédia, uma mulher forçada a seguir em frente, um homem perdido pelas circunstâncias. O que ela não conseguia imaginar, o que nenhum documento, nenhuma estrutura legal, nenhuma justificativa cuidadosa poderia prepará-la. Era a possibilidade de Ethan acordar e perceber a ausência. Que ele notaria tudo e que o silêncio dela, o desaparecimento dela, se tornaria algo muito mais pesado do que qualquer confronto jamais poderia ser. Mas, por enquanto, Laura entrou na sua nova vida, acreditando na mentira mais perigosa de todas, que a verdade só importava se alguém estivesse lá para testemunhá-la. Ethan acordou 2 vezes. A primeira vez foi breve e desorientadora. Um lampejo de consciência que surgiu e desapareceu antes que ele pudesse compreendê-lo. Os sons se misturavam. A luz ardia atrás dos seus olhos. Uma pressão no peito fazia com que respirar parecesse um esforço. Depois, a escuridão novamente. Na segunda vez, ele permaneceu. A consciência chegou lentamente, cautelosamente, como um visitante inseguro se era bem-vindo. Ethan sentiu a cama debaixo dele antes de ver qualquer coisa. A rigidez nos membros. A dor surda percorria o seu corpo, profunda e persistente. Quando abriu os olhos, o teto olhou para ele de forma desconhecida e agressivamente branca. Por um momento, ele assumiu que Laura estava lá. A certeza foi instintiva e automática. Ela estaria sentada na cadeira junto à janela, a percorrer o telemóvel, fingindo não o observar a respirar. Ou estaria a dormir, com a cabeça inclinada de forma estranha, os sapatos tirados debaixo do assento.
Ele virou a cabeça ligeiramente. A cadeira estava vazia. Isso não o alarmou inicialmente. As pessoas saíam, as enfermeiras faziam turnos. O tempo passava de forma estranha nos hospitais. Ele esperou, os minutos prolongaram-se, depois mais ainda. Uma enfermeira reparou no seu movimento e congelou a sua expressão, mudando para algo brilhante e surpreendido. Sr. Walker? Perguntou ela cuidadosamente. O Ethan tentou falar. A garganta dele ardia. A minha mulher. O sorriso da enfermeira vacilou o suficiente para ser notado. Vou chamar o médico, disse ela. O médico confirmou o que o Ethan já começava a sentir, que ele estava inconsciente há meses, que o seu estado era incerto e que a sua recuperação seria longa. Falou gentilmente, como se o Ethan fosse um vidro frágil. Quando Ethan perguntou novamente sobre Laura, o médico fez uma pausa. Ela não tem vindo aqui recentemente, disse ele. Há quanto tempo? O médico consultou o prontuário. Vários meses. O quarto de repente pareceu grande demais, com o silêncio a pressionar por todos os lados. Ethan ficou deitado ali, olhando para o teto, repetindo as palavras em sua mente. Vários meses, não dias, não semanas, meses. Ele imaginou as desculpas de Lure, prazos de trabalho, exaustão, sobrecarga emocional. Ele inventou razões para a ausência dela, porque a alternativa parecia grande demais para suportar de uma só vez. Quando a administradora do hospital chegou no final da tarde, com uma prancheta na mão, Ethan soube antes mesmo que ela falasse. A explicação veio em fragmentos. Mudanças no seguro, contactos atualizados, responsabilidade transferida. Cada frase era proferida com precisão cuidadosa, desmontando as suas suposições peça por peça. Ela acreditava que era do interesse de todos, disse a administradora, com voz neutra, treinada, deixando implícito, incluindo o dela. Ethan não interrompeu, não fez perguntas. Ouviu como se a história estivesse a acontecer a outra pessoa. Quando terminou, acenou com a cabeça uma vez. Sozinho novamente virou a cabeça para a janela. Lá fora, a cidade continuava com carros, movimento, pessoas a atravessar ruas, vidas em movimento. O mundo não tinha parado por ele. Simplesmente tinha continuado. Nos dias que se seguiram, a clareza substituiu o choque. Laura não tinha apenas estado ausente. Ela tinha se afastado completamente, legalmente, praticamente, emocionalmente. O apartamento tinha desaparecido. As contas estavam encerradas. A vida que partilhavam tinha sido desmantelada com eficiência silenciosa. As reações dos amigos confirmaram o que a papelada já tinha confirmado. Pausas constrangedoras, frases cuidadosas, simpatia misturada com desconforto. Ela achou que você não iria acordar. Alguém finalmente disse, como se isso fosse explicação suficiente. Ethan absorveu as palavras sem reação visível. À noite, quando a ala ficava silenciosa, a realidade se instalava mais profundamente. Ele revivia memórias, não para se confortar, mas para encontrar pistas, procurando um momento em que deveria ter percebido. As perguntas não eram altas. Não exigiam respostas. Elas permaneciam. Quanto tempo ela esperou? Quando é que ela decidiu? Houve um momento em que ela deixou de acreditar em mim? A traição não foi dramática. Não houve um ato singular contra o qual se revoltar. Nenhum confronto para ensaiar na sua mente. Foi uma ausência. Uma ausência, Ethan percebeu, era mais difícil de combater. A recuperação foi lenta, dolorosa, metódica. Ele aprendeu a andar novamente sob os olhos atentos de terapeutas que nada sabiam sobre a sua vida, além de grupos musculares e gráficos de progresso. Ele aprendeu a suportar sem testemunhas. Laura nunca lá apareceu. No início, ele imaginou confrontá-la. Imaginou a conversa desenrolando-se com precisão controlada, perguntas feitas, explicações exigidas, conclusão alcançada. Mas cada versão imaginada parecia vazia. O que o confronto lhe traria? Palavras, desculpas, arrependimento expresso tarde demais para fazer diferença. Ele não queria ser rejeitado. Não queria ser lembrado como o homem que ela deixou para trás. Numa tarde, durante uma reunião administrativa de rotina, uma assistente social explicou as suas opções. Alojamento temporário, programas de assistência prolongada. O tom dela era gentil, mas impessoal, como se ele fosse um problema a ser resolvido. Ethan ouviu e então surpreendeu os dois. "O que acontece se eu não voltar?" perguntou.
Voltar para onde? Para a minha vida, disse ele simplesmente. A pergunta pairou entre eles. Ela hesitou. O senhor é livre para fazer as suas próprias escolhas, Sr. Walker. A palavra livre ecoou estranhamente. Naquela noite, Ethan tomou a sua decisão. Não de repente, mas com a calma certeza de alguém que já tinha perdido tudo o que o mantinha ancorado. Ele não voltaria para a vida que Laura tinha abandonado. Ele não iria atrás de explicações, conclusões ou validação de alguém que já tinha escolhido um futuro sem ele. Em vez disso, ele se retiraria completamente da narrativa. O desaparecimento não era vingança, não era punição, era controlo. Nos meses seguintes, Ethan cumpriu os protocolos de recuperação apenas o suficiente para recuperar a independência. Falava menos, fazia menos perguntas, observava mais. Aprendeu como os sistemas funcionavam, como as identidades eram mantidas, como podiam ser facilmente alteradas se se soubesse onde procurar. Quando finalmente teve alta, ninguém veio buscá-lo. Saiu do hospital sozinho, com o peso da cidade a pressioná-lo. Não sentia raiva, não sentia triunfo, sentia-se vazio. E nesse vazio, nessa possibilidade, Ethan deixou o passado para trás. Não com cerimônia, mas com uma resolução silenciosa. Deixou de responder aos e-mails das pessoas que se lembravam dele. Fechou as contas ligadas ao seu antigo nome. Mudou-se para Sul, escolhendo locais onde ninguém esperava que ele fosse alguém. Quando o nome de Laura voltou a passar pela sua cabeça, já não doía. Ela tinha escolhido a ausência. Ele também. A diferença era que a ausência de Ethan não pediria perdão. Simplesmente existiria. E anos mais tarde, quando Laura acordasse à meio da noite com a certeza repentina e insuportável de que algo por resolver respirava por baixo do seu sucesso, ela ainda não saberia por quê. Só saberia que, algures, o homem que ela deixara para trás não tinha ficado onde ela o abandonara. Ele tinha desaparecido, e o silêncio em que ela outrora confiava já começava a não falar. Ethan aprendeu rapidamente que o anonimato tinha um ritmo próprio. Sob o seu novo nome, escolhido não pelo significado, mas pela neutralidade, ele estabeleceu-se numa cidade que não fazia perguntas. Um lugar de tamanho médio no sudoeste, ensolarado e extenso, onde as pessoas chegavam já meio apagadas por escolha ou necessidade. Aqui, a reinvenção não era suspeita. Era esperada. Alugou um pequeno apartamento perto da periferia do centro da cidade. Móveis escassos, sem fotografias, nada que sugerisse permanência. O seu emprego veio através de uma agência de contratação. Os sistemas de back-end eram silenciosos e transacionais. Ele aparecia, ele entregava, ele ia embora. Ninguém perguntou sobre o seu passado. Esse era o objetivo. Fisicamente, ele recuperou o suficiente para passar por uma pessoa normal. Uma ligeira rigidez na perna esquerda quando caminhava por muito tempo. Enxaquecas ocasionais que surgiam sem aviso, cicatrizes que ele não se preocupava em explicar. Para estranhos, esses eram detalhes sem contexto. Para Ethan, eram lembranças de que a sobrevivência não implicava restauração. Emocionalmente, ele vivia com cuidado. Evitava a intimidade não por medo, mas por clareza. Tinha aprendido como a proximidade podia ser facilmente confundida com permanência, como as vidas podiam ser rapidamente desfeitas por decisões tomadas em silêncio. Mantinha conversas educadas, relações superficiais. Ouvia mais do que falava. À noite lia, caminhava, às vezes sentava-se na varanda e observava a cidade respirar abaixo dele. Os semáforos pulsavam como sinais distantes. As pessoas riam nas calçadas. A vida continuava indiferente e contínua. Essa indiferença era reconfortante. Ethan não acompanhava a vida de Laura. Não deliberadamente. Ele evitava o nome dela online, desviava a sua atenção de padrões familiares. Não estava a tentar esquecê-la. Esquecer exigia esforço. Em vez disso, deixou-a desaparecer. Ocasionalmente, uma memória surgia sem ser convidada. Um tom particular na voz dela, a maneira como ela costumava colocar o cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Esses momentos chegavam silenciosamente e partiam sem cerimônia. Já não exigiam resposta. Ele tinha escolhido a ausência e a ausência, com o tempo, tornou-se uma espécie de refúgio. Do outro lado do país, a vida de Laura Walker não parecia nada com um desaparecimento. Visto de fora, ela tinha feito tudo certo. A sua carreira disparou depois da mudança para o centro da cidade. Uma promoção seguida de outra. Ela reposicionou-se habilmente, nova empresa,
Clientes de maior prestígio, uma reputação de resiliência. As pessoas admiravam a sua história, mesmo sem saber tudo. Ela passou por muita coisa, sussurravam os colegas. Tão forte. Laura aceitava a admiração deles com graça treinada. Mudou-se para um apartamento com paredes de vidro, com vista para a cidade. Tudo linhas limpas e minimalismo curado. Casou-se com Daniel 2 anos após o desaparecimento legal de Ethan. Uma cerimônia íntima, de bom gosto e discreta. Ele era estável, confiável, orgulhoso do sucesso dela. Ficavam bem juntos, mas Laura descobriu que o sucesso não se comportava da maneira que ela esperava. Não acalmava os seus pensamentos. Não apagava a tensão baixa e persistente por baixo das suas conquistas. Se alguma coisa, aguçava-a. No início, a culpa era controlável, abstrata, algo que ela reconhecia ocasionalmente como uma cicatriz que se esquece até que alguém a toque. Ela contava a si mesma a mesma história que sempre contara. Ethan nunca acordou. Ela não tinha outra escolha. Ela tinha sobrevivido. Mas o tempo tinha uma maneira de desestabilizar até mesmo as narrativas mais cuidadosamente construídas. A primeira rachadura apareceu uma noite num sonho. Ela estava de pé na antiga casa da cidade, com os móveis restaurados exatamente como estavam antes. Ethan estava sentado à mesa da cozinha, acordado, observando-a em silêncio. "Por que não ficaste?" perguntou ele. Ela acordou com o coração acelerado, a pergunta ecoando por muito tempo depois que a consciência voltou. Os sonhos se tornaram frequentes depois disso, sempre os mesmos elementos. Espaços familiares, a presença dele, a incapacidade dela de se explicar. Às vezes ele falava, às vezes apenas olhava para ela com uma decepção mais pesada do que raiva. Ela deixou de dormir bem. No trabalho, enterrou-se ainda mais. Horas mais longas, mais projetos. Ela dizia a si mesma que produtividade era controlo, que movimento era igual a progresso. Daniel percebeu a distância. "Estás sempre noutro lugar", disse ele uma vez, sem acusar, apenas cansado. "Estou apenas estressada", ela respondeu automaticamente. Ele aceitou. Ele sempre aceitava. Isso também a deixava inquieta. O passado ressurgia de maneiras pequenas e inesperadas. Um comercial de hospital na televisão, uma menção a comas num podcast, o cheiro de antisséptico vindo de uma clínica pela qual ela passava no trajeto para o trabalho. Cada gatilho trazia à tona algo não resolvido. Laura começou a se perguntar, não de forma dramática nem obsessiva, mas persistentemente. E se ele tivesse acordado? O pensamento surgiu uma noite enquanto ela estava na cozinha, com um copo de vinho intocado, as luzes da cidade piscando além das janelas. Não foi o medo que se seguiu. Foi a curiosidade misturada com pavor. Ela descartou isso no início. Os médicos tinham sido claros. As chances eram baixas, o prazo se estendeu. Mas a dúvida, uma vez plantada, não precisava de permissão para crescer. Ela pesquisou discretamente, não pelo nome ainda, mas por fóruns de estatísticas de recuperação hospitalar, artigos sobre despertares tardios. Surgiram histórias que a deixaram inquieta, comas que duravam meses, recuperações inesperadas, pacientes que acordavam para vidas que tinham seguido sem eles. Ela fechou o navegador, com o pulso instável. A culpa começou a mudar de forma. Já não se tratava apenas do que ela tinha feito. Tratava-se do que ela poderia ter deixado para trás sem saber. Ainda assim, ela não contou a ninguém, nem ao Daniel, nem aos amigos. O seu sucesso dependia do impulso para a frente. Olhar para trás ameaçava a imagem que ela havia construído com tanto cuidado. Enquanto isso, a vida de Ethan continuava em silêncio paralelo. Ele era voluntário ocasionalmente em um centro comunitário de tecnologia, ensinando programação básica para adolescentes que não faziam perguntas pessoais. Ele comia no mesmo restaurante todos os domingos de manhã. Tornou-se familiar o suficiente para ser cumprimentado, mas não conhecido. Anos depois de sua nova vida, ele viu o rosto de Laura inesperadamente em um outdoor digital durante uma viagem de negócios. A empresa dela havia conquistado uma conta nacional. Lá estava ela, composta e confiante, emoldurada por um slogan sobre liderança e visão. Ethan não sentiu nada dramático. Nenhuma onda de raiva, nenhuma onda de tristeza, apenas reconhecimento. Ele passou sem parar. Naquela noite, Laura acordou abruptamente. Respiração superficial, coração batendo forte,
a sensação vaga, mas insistente, de que algo importante acabara de se afastar ainda mais do seu alcance. Ela sentou-se na cama com Daniel a dormir ao seu lado, inconsciente. Pela primeira vez, o pensamento não recuou. E se Ethan não tivesse partido? E se o silêncio em que ela confiava não fosse prova de ausência, mas uma escolha? A ideia a perseguiu até o amanhecer, pesada e sem solução. O sucesso podia mascarar muitas coisas. O arrependimento não era uma delas. E em algum lugar, sob um nome que ela não reconheceria, Ethan vivia uma vida construída sobre uma autonomia silenciosa, sem saber que o passado que ele havia deixado para trás estava lentamente começando a procurá-lo. Laura descobriu por acaso, não através de uma confissão ou confronto, nem através de uma mensagem ou carta cuidadosamente redigida. Chegou da forma como as verdades costumam chegar no mundo moderno, através de dados desprovidos de contexto e emoção. Ela estava a rever uma proposta ao fim da tarde, quando um analista júnior lhe encaminhou uma verificação de antecedentes relacionada com uma potencial parceria com um cliente. Algo rotineiro, procedural, que Laura normalmente leria rapidamente e aprovaria sem pensar duas vezes. Mas um nome chamou a sua atenção. Não era Ethan Walker. Outro nome, mais próximo o suficiente para parecer errado. Uma data de nascimento que se encaixava perfeitamente demais para ser ignorada. Um vestígio de histórico de contas médicas, sinalizado durante a verificação de identidade. Registros antigos parcialmente editados, originários de um hospital em Seattle. A respiração de Laura desacelerou enquanto ela olhava para a tela. Não significava nada, disse a si mesma. Coincidências existiam. O mundo era grande. Ainda assim, ela clicou. Quanto mais ela se aprofundava, mais difícil ficava negar o que estava vivo. As datas coincidiam, os códigos de lesões, a lacuna na documentação seguida por um reaparecimento limpo sob um nome diferente. Uma recuperação. As suas mãos começaram a tremer. Ela fechou o arquivo e recostou-se na cadeira, olhando para o teto do seu escritório muito tempo depois de o prédio ter esvaziado. O silêncio pressionava-a de forma familiar e acusadora. O Ethan estava vivo, não apenas vivo, mas a funcionar, a trabalhar, a existir, e ele não tinha voltado. Esse era o detalhe que a deixava vazia. Os dias seguintes desenrolaram-se num estranho estado de suspensão. A Laura passou por reuniões, jantares, conversas, demonstrando competência enquanto os seus pensamentos giravam em espiral para dentro. Ele acordou, ele descobriu a verdade, e ele escolheu não a encontrar. Ela não contou ao Daniel. O conhecimento parecia demasiado volátil, demasiado pessoal. Pertencia a uma versão dela que ele nunca conhecera. Em vez disso, ela procurou cuidadosamente, obsessivamente, silenciosamente. Ela juntou fragmentos. Um contrato aqui, um registro público ali. Nada evidente, nada ilegal. Apenas o suficiente para confirmar a presença dele numa cidade a milhares de quilômetros de distância. Quando ela finalmente viu o rosto dele novamente, não foi pessoalmente. Era uma fotografia espontânea publicada no site de um centro comunitário. Ele estava de pé ao fundo de uma sala, explicando algo a um grupo de adolescentes. Mais magro, mais velho, mais calmo. A sua postura era diferente. Menos cautelosa, mais contida, viva. Laura fechou o portátil e pressionou as palmas das mãos contra os olhos, até que uma cor brilhou por trás deles. A verdade assentou-se então por completo. Não como acusação, mas como consequência. Ethan não tinha desaparecido porque estava perdido. Ele desapareceu porque não queria ser encontrado. Durante semanas, Laura não fez nada. Ela disse a si mesma que isso era respeito, que ele tinha feito a sua escolha, que ela não tinha o direito de perturbar a vida que ele tinha reconstruído. Mas a culpa não obedece à lógica. Ela corroeu-a por dentro, remodelando memórias que ela pensava estarem resolvidas. Cada sucesso parecia de repente imerecido. Cada momento de felicidade parecia condicional. Ela começou a ensaiar conversas na sua cabeça, embora não tivesse ideia se algum dia falaria com ele. Desculpas que soavam vazias. Explicações que pareciam defensivas mesmo antes de serem ditas. Por fim, a contenção deu lugar à necessidade. Ela reservou um voo sem contar a ninguém. A cidade onde Ethan morava era mais quente, mais seca e menos indulgente do que Seattle. O ar cheirava a poeira e sol. Laura registrou-se num hotel perto do centro da cidade,
com o coração a bater forte a cada hora que passava. Não ligou, não enviou mensagens. Em vez disso, foi ao centro comunitário. Ficou do outro lado da rua a observar as pessoas a entrar e sair. O seu reflexo era vagamente visível nas portas de vidro. O medo que sentia não era de rejeição, era de reconhecimento. Quando Ethan saiu, ela reconheceu-o instantaneamente. Ele parecia tranquilo, não feliz de uma forma que ela pudesse definir facilmente, mas com os pés no chão, como se pertencesse a si mesmo novamente. Laura atravessou a rua antes que pudesse desistir da ideia. Ethan, disse ela. Ele virou-se. O momento prolongou-se, elástico e insuportável. Não havia choque na sua expressão, nem raiva, apenas uma avaliação breve e cuidadosa, como se estivesse a decidir se ela era real ou mais uma memória perdida no tempo. Sim, disse ele finalmente, e a garganta dela apertou-se. Sou eu sei. Eles ficaram ali, o passado suspenso entre eles, pesado demais para se moverem. Não achei que viesses, disse Ethan calmamente. Não sabia se deveria, respondeu Laura. Não sabia se tu querias, eu não queria. Ele a interrompeu gentilmente, mas com firmeza. As palavras foram ditas sem crueldade. Isso, mais do que qualquer outra coisa, a desarmou. Pensei que tivesses ido embora, disse ela, a confissão, finalmente libertando-se. Disseram-me que as probabilidades eram baixas. Sei o que te disseram, disse Ethan. Li tudo. Laura engoliu em seco. Por que não me disseste que acordaste? Ele considerou a pergunta. Por que não ficaste? Seguiu-se um silêncio, não vazio, mas cheio. Eu estava com medo, disse ela finalmente. Sentia que a minha vida estava a desaparecer. Ethan acenou com a cabeça. Então, tu foste embora? Sim, eu desapareci. Ele disse. Há uma diferença. Ela olhou para ele, então olhou de verdade e viu a verdade gravada na sua calma. Eu não achei que tu fosses acordar, ela sussurrou. Essa é a mentira que tu contaste a ti mesma, ele respondeu. Não a que importava. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sinto muito. Eu sei, ele disse, mas desculpas não revertem o tempo. Caminharam juntos por um tempo, lado a lado, sem se tocar. Laura falou sobre pressão, solidão, medo. Ethan ouviu sem interromper, sem reagir. Quando ela terminou, ele falou baixinho. Acordei para uma vida vazia, disse ele. Sem bilhete, sem explicação. Apenas ausência. Tive que decidir quem eu era sem você. Ela acenou com a cabeça, agora com lágrimas caindo livremente. Não vim aqui para pedir perdão, disse Laura. Só precisava que soubesses que nunca parei de pensar em ti. Isso não é o mesmo que ficar, respondeu Ethan. Pararam de caminhar. Estou feliz por estares vivo, disse ela. Estou feliz por teres encontrado o que precisavas, respondeu ele. Ficaram ali, o passado finalmente nomeado, despojado de ilusões. Laura percebeu então que aquilo não era um regresso. Era um acerto de contas e estava a terminar. Não se despediram como as pessoas costumam fazer. Não houve acordo para manter contato. Nenhuma promessa, muitas vezes por incerteza. Apenas um entendimento que demorou muito para chegar e agora chegava totalmente formado, sem deixar espaço para revisão. Eles ficaram sob o brilho suave de um poste de luz, enquanto a noite se instalava ao seu redor. A cidade seguia sem curiosidade, carros passando, vozes sobrepondo-se à vida, indiferentes ao fim silencioso de algo que antes era absoluto. Laura procurou o rosto de Ethan uma última vez, como se memorizá-lo pudesse compensar tudo o que ela havia perdido ao partir. Eu penso naquele quarto de hospital, disse ela suavemente. O tempo todo. Ethan acenou com a cabeça. Eu sei que você estava lá, ela continuou. E eu não estava. Sim, a simplicidade da resposta dele não deixou espaço para defesa. Não espero nada de ti, disse ela rapidamente, quase desesperadamente. Só precisava de te ver, para saber o que ele perguntou. Que és real. Ela disse que não imaginava que ele tivesse desaparecido. Ethan olhou para além dela, para a rua, onde a luz se desvanecia na sombra. Eu não desapareci, disse ele. Afastei-me de algo que já não tinha espaço para mim. Ela fechou os olhos brevemente, absorvendo a verdade que evitara durante anos. Construí uma vida, disse Laura. Parece completa, parece certa. Acredito em ti, respondeu Ethan. Mas não me sinto tranquila, admitiu ela. Não por dentro.
Isso é porque algumas escolhas não terminam, disse ele. Elas ecoam. Ela acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo sem resistência. Alguma vez pensas em nós? Perguntou ela. Ethan não respondeu imediatamente. Sim, disse ele finalmente, mas não da maneira que tu pensas. Como pensas nisso? Como um lugar onde sobrevivi, respondeu ele. Não um lugar ao qual pertenço mais. As palavras se estabeleceram gentilmente, mas com firmeza entre eles. Laura entendeu, então, não intelectualmente, não abstratamente, mas visceralmente, que aquele era o momento final. Não porque ele estivesse zangado, não porque quisesse puni-la, mas porque ele era livre. Não vou procurar-te novamente, disse ela. Eu sei, respondeu Ethan. E tu? Perguntou ela. Alguma vez terei notícias tuas? Ele abanou a cabeça uma vez. Não. A definitividade disso surpreendeu-a mais do que qualquer discussão poderia ter feito. Espero que sejas feliz, disse ela, procurando algo que pudesse suavizar o final. Ethan encontrou o seu olhar firme e sem defesas. Estou em paz, disse ele. Isso demorou mais tempo. Ele deu um passo para trás, não abruptamente, nem dramaticamente, apenas o suficiente para marcar a distância que já existia há anos. Laura observou enquanto ele se virava e se afastava, a sua figura gradualmente dissolvendo-se no ritmo da cidade. Ela esperou pelo impulso de chamá-lo para dizer algo, qualquer coisa que pudesse alterar o momento. Isso nunca aconteceu. Quando ele se foi, Laura permaneceu sozinha debaixo do poste de luz, ouvindo apenas o som da sua própria respiração. A viagem de volta para casa passou num borrão. Daniel notou algo diferente quando ela voltou. Não era exatamente tristeza, mas um peso que nenhuma quantidade de conforto conseguia aliviar. Ela voltou ao trabalho, voltou à rotina, voltou a uma vida que funcionava exatamente como planejado. Mas o silêncio a seguia. Ele aparecia nas pausas entre as reuniões, no espaço ao lado dela à noite. Nos momentos em que o sucesso deveria ter sido satisfatório, mas não foi. Ela parou de sonhar com Ethan acordando zangado ou confuso. Em vez disso, sonhava com ele indo embora. Anos mais tarde, quando alguém mencionava comas, recuperação ou espera, Laura sentia um aperto no peito que nunca conseguia explicar completamente. Aprendeu a viver com isso, a carregar esse peso silenciosamente, a compreender que nem todas as perdas se anunciavam no momento em que ocorriam. Algumas levavam anos para se tornarem reais. Ethan, entretanto, continuou em frente. Ele não contou a ninguém sobre o encontro. Não precisava de testemunhas. Ele aprendeu que o encerramento não era algo concedido por outros. Era algo reivindicado. Em certas noites, ele ainda ficava na varanda e observava as luzes da cidade ganharem vida. Ele sentia a dor na perna, o eco de uma vida que quase terminou, mas que não o definia mais. Ele já havia sido abandonado uma vez. Não se abandonaria novamente. E algures longe dele, Laura vivia com a certeza de que o homem que ela deixara em silêncio tinha escolhido um caminho diferente. Um silêncio não de perda, mas de dignidade. Essa foi a consequência. Esse foi o fim.